Com o jornal, sempre conosco aqui a partir de 7h30 da matina. Bom dia ao nosso Luiz Megali e a toda a sua briosa equipe do Café com o Jornal, sintonizados agora nos estúdios da Band News FM em São Paulo, assim como nosso querido Rafael Colombo. Está lá ainda o Rafael, um abraço para ele. Bom dia à equipe também do Band News TV. Bom dia também a você que nos acompanha no Facebook. Vamos juntos. Olha só, minha gente, nossa tragédia de 2 dias apenas, com todos os números, dados e assustadoras informações que começam a surgir. Nós vamos tratar disso ao longo da programação sobre o acidente em Chapecó. Temos o áudio aí dos últimos contatos do piloto do jato que levava a Chapecoense e que caiu em Medellín. Os últimos contatos do piloto com a torre, mostrando vários detalhes que levam a deduzir que de fato houve um erro brutal de planejamento da viagem ou irresponsabilidade criminosa por parte da companhia e do próprio piloto, que era um dos donos da companhia e que morreu no acidente. Daqui a pouco trataremos disso. Mas o impacto da tragédia, a dor que ela causa, a comoção internacional que ela causou, foi o maior acidente envolvendo atletas numa tragédia aérea, também o maior acidente envolvendo jornalistas numa tragédia aérea de toda a história. Esse brutal impacto, essa gigantesca comoção, esta onda de choro, de lamento, de orações, de solidariedade, cede espaço hoje no noticiário, já desde ontem, a nossa dura realidade cotidiana aqui no Brasil. Realidade imposta pelo minueto tocado a partir de Brasília por seus personagens centrais, que são os políticos brasileiros que comandam o Congresso Nacional. Ali, ainda ontem de madrugada, a Câmara dos Deputados, numa votação que contrariou inúmeras expectativas e, acima de tudo, um projeto de emenda de origem popular, com 2 milhões de assinaturas, ali a Câmara, contrariando esta onda, este sentimento geral da sociedade brasileira, mutilou, desfigurou, ou fez picadinho, como disse o próprio relator do projeto, Onyx Lorenzoni, desfigurou aquelas 10 medidas contra a corrupção que, sugeridas pelo Ministério Público, transformaram-se numa emenda de iniciativa popular e estava sendo analisada pelos deputados. Por uma avassaladora maioria, os deputados não só alteraram o projeto, desfigurando, como derrubaram 8 das 10 medidas, na verdade 9 das 10 medidas, para conduzi-las integralmente, foram derrubadas, desfiguradas por suas excelências, que embutiram também outras medidas que contrariam essa expectativa popular, esse sentimento da totalidade da sociedade brasileira. O que resultou dessa decisão, mais do que um projeto que agora vai ser analisado no Senado, onde o perfil moral, ético dos integrantes, na sua maioria avassaladora, não difere do da Câmara, portanto não devemos esperar grandes avanços no Senado em relação a esse assunto. O que resultou daquilo ali foi uma demonstração concreta de que a sociedade brasileira convive com uma classe política que no poder está há muitas décadas e trabalha para perpetuar-se por outras tantas, convive com uma classe política que não reza pela cartilha moral dos cidadãos, que não reza pela conduta ética dos cidadãos, que se atribuem margens para cometer crimes que não estão ao alcance sequer dos criminosos mais notórios no seio da sociedade, mostram o quanto essa gente está de fato vivendo uma realidade que insiste em negar a realidade que a cerca. Eles conseguiram proezas morais ou imorais, como queiram, de, por exemplo, não considerar o confisco de bens obtidos ilicitamente pelos agentes públicos. Recusaram-se a considerar o crime de enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumentando as penas de prisão e outras medidas para restringir
a corrupção por parte de agentes públicos. Proibiram o recurso a prisões para localizar valores ilegalmente obtidos e assegurar a devolução desses valores ao erário. Negaram, repito, o confisco de bens que não tenham comprovação. Negaram outras medidas, como, por exemplo, as que pretendiam acelerar a tramitação de processos de corrupção. Negaram outras iniciativas que mudariam o patamar do combate à corrupção no plano legal em nosso país, sabendo que a corrupção é o câncer que é na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, melhor dizendo. Desse episódio, além do escândalo, da perplexidade que produziu a atitude da Câmara, comandada por um notório político com uma biografia familiar que fala por si só, o senhor Rodrigo Maia, resultou o envio dessa medida de madrugada para o Senado e ontem outra figura semelhante, aliás, ainda mais aprimorada que Rodrigo Maia, o senhor Renan Calheiros, tentou ainda dar tramitação de urgência a este projeto, como se ele fosse, com esta configuração, uma demanda objetiva da sociedade brasileira. Como se fosse pressa que atendesse ao clamor público e não ao interesse espúrio das quadrilhas que predominam no Congresso Nacional. E das quais esses dois personagens citados são apenas uma dupla de representantes. A simples intenção de dar tramitação de emergência ao projeto oriundo da Câmara mostra como o Senado e a Câmara estão mancomunados nessa manobra escandalosa, assombrosa, de desrespeito, de afronta à sociedade brasileira, de afronta ao desejo dos cidadãos. Não é possível, em sã consciência, que esses marginais não compreendam o momento que nós estamos vivendo neste país, com uma população de 200 milhões de pessoas saturada de lidar com uma classe política que insiste em atuar como quadrilha, que insiste em conceder-se imunidades e privilégios, proteções contra crimes explícitos, escandalosos, pelos quais eles sempre pagaram muito pouco. Notem, o que está se querendo agora não é melhorar a legislação para colocá-los na cadeia amanhã. Está querendo se melhorar um pouco a legislação para aproximá-la daquela que vigora em vários países no que diz respeito à corrupção, não para que eles sejam levados amanhã para Curitiba, para as celas de Curitiba, não. Apenas para que o processo melhore, para que os processos tramitem mais rapidamente, para que as prescrições não ocorram beneficiando tantos corruptos como tem beneficiado até aqui. De qualquer maneira, feito no Congresso aquilo que dele se esperava, porque aquilo é um bando de gente que não tem relação com a sociedade, o que resultou dessa atitude escandalosa foi uma ameaça por parte dos procuradores da Lava Jato de se demitirem coletivamente, renunciarem coletivamente à condução da operação. E aí vem algo que me parece um pouco mais grave do ponto de vista objetivo. Essa ameaça, esse anúncio feito ontem pelos procuradores da Lava Jato em entrevista coletiva, me surpreendeu e me assustou muito. Porque não me parece que seja adequado que eles considerem a possibilidade de renunciar como reação a uma atitude criminosa do Congresso Nacional. Não se podia, de fato, em sã consciência, esperar que um Congresso dominado por este tipo de marginal fizesse algo muito diferente. Tendo feito o Congresso aquilo que sempre faz, os procuradores da Lava Jato não podem simplesmente abandonar uma luta que até aqui, por mais que se queira negar, foi vitoriosa, tem sido vitoriosa. A Lava Jato tem conquistas inéditas na história do Brasil e incomuns na história mundial de combate à corrupção. O acervo concreto da Lava Jato, construído até aqui, e para isto contribuíram decisivamente os procuradores federais, a Polícia Federal, a Justiça Federal, é um acervo do qual a sociedade brasileira se orgulha e do qual depende
para mudar essa realidade terrível em que nós vivemos no campo da corrupção. Não é aceitável que os procuradores ignorem a dimensão histórica e a responsabilidade que carregam sobre os ombros e queiram livrar-se dela ou deixá-la de lado, abandoná-la, como forma de reagir à agressão de um poder do qual nada diferente de agressão poderia se esperar. Renunciar à Lava Jato não é uma opção válida para os procuradores federais, ainda que ofendidos e atingidos pelo que a Câmara dos Deputados decidiu e que provavelmente o Senado endossará. A Lava Jato e o que ela representa vai muito além desta página asquerosa escrita ontem pela Câmara dos Deputados e prestes a ser endossada pelo Senado. Os procuradores da Lava Jato têm uma missão que é histórica, da qual simplesmente não podem se dar ao luxo de abrir mão, sob pena não apenas de ferirem mortalmente uma operação que a sociedade abraçou por inteiro, como de passarem um recado de que a jogada de ontem, a batalha de ontem, representou a vitória na guerra. Essa guerra vai muito além, requer muito mais previsões de derrotas, de feridos, de mortos, mas não pode ser abandonada. Não seria justo com a sociedade que fez da Lava Jato um patrimônio nacional. Não seria justo com esse povo, com esta população, dizer para ela, diante disto eu vou me embora. Corresponderia, mal comparando, a que um general, um comandante no campo de batalha fosse o primeiro a deixá-lo diante de uma ação ofensiva dos inimigos. Cabe a ele também, além de tudo, o dever do exemplo e da resistência, o dever do enfrentamento exemplar. Então, espero que esta ameaça da Lava Jato, dos procuradores, tenha sido feita no momento de forte emoção, de indignação que nos invadiu, nos tomou a todo, mas que não seja levada adiante. É inadmissível que Renan, Rodrigo, Jucá e outras figuras do gênero ganhem a guerra por terem vencido uma batalha. É preciso enfrentá-los persistindo na luta. E ao contrário, se a Lava Jato avançou até aqui como avançou, usando a legislação atual, que não é a legislação aprimorada que se pretendeu com esse projeto das 10 medidas contra a corrupção, se a Lava Jato conseguiu avançar até aqui, a despeito da inexistência dessa nova legislação aprimorada, está claro que foi uma conquista. Está claro que é possível prosperar, progredir nessa luta. Que se persista na luta, na caça aos corruptos do país. Foi exatamente por sentirem-se caçados como tem que ser, que eles estão agindo assim no desespero. A atitude de renunciar à Lava Jato, feita ontem, ameaçada ontem pelos procuradores, denota uma reação desesperada que não se aplica ao que a guerra até aqui vem registrando. A atitude do Congresso, sim, é que denota um desespero, bancando o jogo de uma aprovação criminosa, em termos imorais, insustentáveis, a despeito de todo o ambiente nacional em torno do assunto. Então, eles é que deram uma demonstração de desespero. Eles é que se distanciaram ainda mais, se afundaram ainda mais na cloaca em que vivem. Não se deve olhar para esse resultado de ontem como sendo um golpe mortal na luta contra a corrupção. Ao contrário, que se reúna este exemplo de distanciamento, de alinhamento do Congresso da classe política nacional em relação à sociedade, que se colha nisso mais um trunfo para persistir na luta. Faço aqui um apelo que eu suponho que é de muitos brasileiros. Mais do que um apelo, um alerta. Senhores procuradores da Lava Jato, não está no seu direito abandonar a guerra. Simplesmente não está.
Quanto ao que cada um pode pensar disto ou daquilo outro em relação às 10 medidas contra a corrupção, se tinha excesso, se não tinha, etc e tal, acabei de ler aqui coisas que... Como assim não criminalizar o enriquecimento ilícito de servidores públicos? Como assim não criminalizar o acúmulo de bens? Como assim não pretender que os processos andem mais rápidos? Como assim não querer impedir que as prescrições favoreçam os criminosos? É claro, pode-se não se gostar de muitas coisas que pretendia o Ministério Público naquelas medidas, pode-se não se gostar de muitas coisas que faz o Ministério Público, mas pode-se gostar mais do que faz o Congresso e os políticos? Tem gente que gosta mais do que acontece no Congresso Nacional do que o que vem acontecendo no Ministério Público? O Ministério Público alega que precisa renunciar porque uma das medidas enfiadas no projeto, que não fazia parte do projeto original e que foi enviada, abre a possibilidade de processar juízes, promotores e procuradores por crime de abuso de autoridade. Ora, o subjetivismo dessa denúncia, da forma como está colocada ali na proposta, levará a decisão sobre a instauração do processo por abuso de autoridade a um juiz. Portanto, há um membro do poder que se diz também ameaçado pela medida. Ora, basta que no seu discernimento, obrigatório, compulsório, necessário, os juízes recusem este tipo de processo quando perceberem, constatarem que a sua inspiração é ilegítima, é infundada. Esta ameaça não passa disso, uma ameaça. Enfrentem-na como uma ameaça, derrotem-na como ameaças podem ser derrotadas. Os juízes terão a caneta final dessa decisão. Quem quiser acusar um agente público de abuso de autoridade, que tenha o sagrado direito de fazê-lo e que a justiça dê a resposta sobre a procedência deste tipo de acusação. Não há ameaça suficiente que justifique abandonar a guerra. Vamos ver se os nossos procuradores permanecem no campo de batalha. Toca o barco.